Dia 56. Abençoado por causa da bondade de Deus. Versículo de hoje. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Êxodo, capítulo 16, versículos 11 e 12. Há muitos anos, quando eu estava estudando a palavra de Deus, o Senhor falou comigo, dizendo: Antes de a lei ser dada, nenhum dos filhos de Israel morreu quando eles saíram do Egito. Embora tenham murmurado e reclamado contra a liderança indicada por Deus, nenhum deles morreu. Esse é um retrato da pura graça. Eu nunca havia ouvido ninguém ensinar algo assim antes, nem havia lido em nenhum livro. Então fui rapidamente procurar aquele texto em minha Bíblia e realmente não consegui encontrar ninguém que tivesse morrido antes de a lei ser dada. Viver sobre a graça significa que todas as bênçãos e provisões que recebemos dependem da bondade de Deus e não da nossa obediência. Deus libertou os filhos de Israel de uma vida inteira de escravidão, realizando grandes sinais e maravilhas. Mas quando eles se viram encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio que avançava, reclamaram a Moisés, dizendo: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Êxodo 14, 11. Que audácia! E, no entanto, Deus puniu aqueles murmuradores? Não. Na verdade, Ele salvou os israelitas de modo espetacular, abrindo o Mar Vermelho para que escapassem de seus perseguidores que estavam se aproximando deles. Depois de terem atravessado para o outro lado do Mar Vermelho, continuaram a murmurar sem parar, apesar das provisões milagrosas e da proteção graciosa de Deus. Em um lugar chamado Mara, eles reclamaram que as águas eram amargas, e Deus tornou as águas doces e refrescantes para eles. Êxodo 15, 23, 25. Então, quando não tinham comida, reclamaram com Moisés novamente, dizendo: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes até este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. Êxodo 16, 3. As suas críticas ferinas e ingratas eram dirigidas não apenas a Moisés, mas também a Deus. E então, Deus mandou chover fogo do céu e enxofre sobre eles? Não, ele fez chover pão do céu para alimentá-los. Era como se cada nova murmuração gerasse novas demonstrações da bondade de Deus. Sabe por quê? Porque todos esses eventos aconteceram antes dos 10 mandamentos serem dados. Como você vê, antes de a lei ser dada, os filhos de Israel viviam sobre a graça, favor imerecido. Viver sobre a graça significa que todas as bênçãos e provisões que eles recebiam dependiam da bondade de Deus e não da obediência deles. O Senhor os libertou do Egito não por causa da bondade ou do bom comportamento deles. Ele os tirou pelo sangue do Cordeiro, uma ilustração do sangue do Cordeiro de Deus que foi aplicado nas vergas das portas na noite da primeira Páscoa. Os filhos de Israel eram dependentes da fidelidade de Deus para com a aliança abrâmica, uma aliança fundamentada na sua graça, favor imerecido.
Abraão viveu mais de 400 anos antes de a lei ser dada, muito antes de existirem os 10 mandamentos. Deus havia se relacionado com Abraão com base na fé de Abraão na sua graça, e não com base na obediência dele à lei. A palavra de Deus deixa claro que Abraão não foi justificado pela lei. Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4, 2, 3. Como Abraão foi justificado? Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando os israelitas viajaram do Egito ao Monte Sinai, estavam sob a aliança abrâmica da graça. Portanto, apesar dos seus pecados, Deus os libertou do Egito e os supriu de maneira sobrenatural, não com base na bondade e fidelidade deles, mas com base na sua bondade e fidelidade. A boa notícia para você e eu é esta: hoje estamos sob a nova aliança da graça, favor imerecido. E o favor imerecido de Deus está sobre nós. As suas bênçãos e as suas provisões para nós se baseiam inteiramente na sua bondade e na sua fidelidade. Aleluia! Isso não é tremendo? Oração de hoje. Pai, eu te agradeço por todas as vezes que tu me abençoaste, apesar das minhas reclamações e falta de fé. Sou tão feliz porque tu me abençoas, não por causa da minha bondade ou fidelidade, mas por causa da tua bondade e fidelidade. Chamo este dia de abençoado, frutífero e cheio dos teus favores gratuitos, porque estou sob a tua pura graça. Pensamento de hoje. Deus me abençoa não por causa da minha bondade e fidelidade, mas por causa da sua bondade e fidelidade.